É muito fácil responder se você se coloca no lugar dele, né? E aí, só que o se colocar, não é, amar o próximo como a si mesmo, né, nesse sentido, e se colocar no lugar do outro é sentir o que Jesus sentiu, é ter compaixão. É quando a Bíblia diz e teve compaixão dela, né? Por exemplo, da mulher. Íntima compaixão. É porque é como se Jesus tivesse se colocado no lugar daquela pessoa. Como de fato ele faz na cruz do Calvário, se coloca no lugar da gente, né? Então ele assume a posição daquela pessoa para sentir o que aquela pessoa está sentindo. Veja que a definição amplifica quando a gente coloca nesses termos, né? Porque se colocar no lugar do outro, me coloca no lugar do outro, rapaz, que sofrimento difícil. Amém, Deus abençoe. Foi embora. Só que quando eu paro para sentir o que o outro sente, perceber as coisas na ótica do outro, aí é mais difícil. E por que a gente está falando sobre isso? Porque eu só posso ajudar alguém que está passando por um desastre quando eu entendo o desastre que aquela pessoa está passando. Perfeito. Quando eu vejo e sinto a mesma coisa que aquela pessoa está sentindo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Paulo cita diversas vezes. 1 Tessalonicenses, a gente não vai dar para citar aqui, mas veja. 1 Tessalonicenses 4:18, consolarmos uns aos outros. Sim. Colossenses 3:1-13, levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2, né? Suportando-nos uns aos outros. Veja, ele sempre vai fazer a referência, dizer, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Como que quisesse dizer, olha, para eu entender, para eu ajudar o meu irmão, eu preciso me colocar no lugar dele, eu preciso suportar ele, eu preciso consolar ele, eu preciso entender ele, eu preciso perceber ele. Então, para eu ajudar alguém que está passando por um desastre, presbítero, eu preciso vivenciar aquilo que a pessoa está vivenciando. Claro que não literalmente, e não em todas as vezes literalmente, né? Às vezes alguém perdeu um ente familiar e não necessariamente eu vou precisar passar pela mesma coisa, mas assim, é ter a empatia, é uma palavra utilizada muito hoje em dia, né? Ter empatia, né? E quando eu tenho empatia pelo outro, e principalmente uma empatia cristã, que eu quero entender de que quando o mundo utiliza o conceito de empatia, ele está utilizando de uma maneira geral. Quando o cristão usa o conceito de empatia, ele está utilizando o conceito que Cristo deixou de empatia. E o conceito que Cristo deixa de empatia, ele é um conceito mais profundo, ele é um conceito que vai mais além, como já afirmamos aqui anteriormente. É a ideia de se colocar literalmente no lugar do outro. Então, nós precisamos estar colocados, postos no lugar, sentindo o que o outro sente para poder ajudar ele. Suporte ele, carregue ele, chegue junto. Isso aí até nos ajuda também a evitar cair no erro daquele julgamento precipitado. Que é o tema da lição da escola dominical, viu? Olha aí. Olha aí, domingo agora. O Tema da EBD. Vamos para a EBD. Isso. É o tema da EBD. Mas falando sobre o que o presbítero André, só complementando, como é que eu posso ajudar alguém? Não é? Primeiro, tem que ter uma predisposição. Tem que ter uma predisposição. Porque hoje em dia nós estamos vivendo o período em que as pessoas se isolam no seu mundinho, não é? Isso. E às vezes ficam na sua própria bolha. E aí é um termo muito utilizado para falar de que eu só ajudo quem está aqui, não é? E isso é perigoso, porque não foi isso que Jesus ensinou. A parábola que fala sobre essa realidade de quem é o próximo, o que fazer quando ele precisa, está em Lucas capítulo 10, versos 25-37, que é a parábola que a gente chama de o bom samaritano, né? Jesus contou uma história, e a história é o seguinte: é dito que um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está descendo, e aí no meio do caminho vieram os bandidos e o atacaram. E bateram nele, roubaram ele, deixaram... Quase morto. O termo meio morto, né? Eu gosto muito desse termo meio morto, porque a ideia ali é a seguinte: se eu interagir com ele e o ajudar, ele vive. Quem decide se ele vive ou não sou eu. Se eu deixá-lo, ele vai morrer. Então a ideia é, ele está meio morto. Se eu ajudá-lo, ele vive. Se eu não ajudá-lo, por si só, ele vai morrer. Então, o que é que acontece? Infelizmente, os judeus tinham a ideia de que o seu próximo eram aquelas pessoas que conviviam com ele na sua religião. Sim. E aí o que eles pensavam? Não. Então, se é alguém que é da minha religião, eu vou ajudar. Só que aquele rapaz está em um estado quase de morte. E passa primeiro o sacerdote e o levita, e o contato do sacerdote e o levita com alguém que estava morto o tornaria impuro. Então, alguém abriu mão dessa questão. Assim, eu não vou ficar impuro por conta dele. Eu não vou ficar impuro por causa dele. Eu não vou sentir a dor dele. Né? E aí vai passar de largo. E esse termo passar de largo é passar olhando, mas sem fazer nada. E isso é triste, não é?
Alguém estava olhando e talvez até, né, o sacerdote, o levita que passou, disse assim, Senhor, manda alguém para ajudá-los. E Deus já estava mandando que era eles. Às vezes a gente se comporta assim também. Senhor, usa alguém para abençoar esse irmão aqui, quando Deus já nos enviou lá para fazer alguma coisa. E falta aí o termo que você utilizou, empatia. E aí, fazendo o caminho oposto, né, vindo em direção contrária, vem um homem que não é de Israel, ele é um samaritano. E aí Jesus usa isso aqui exatamente para chocá-los, não é? Porque quando Jesus diz assim, mas vindo um samaritano. Aí traz um contraponto. Porque, e aí a gente precisa trazer um dado histórico, né, do período, né? Samaritanos e judeus não se falam, são inimigos. Mas quando o samaritano olhou para o rapaz, ele não viu etnia, ele não viu credo, ele não viu cor, ele não viu raça, ele viu uma situação. E ele sentiu o que o Senhor utilizou, sentiu de íntima compaixão, olhou e disse assim, e se fosse eu? E é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Quando a gente quer ajudar o outro, a gente pergunta, e se fosse comigo? O que eu gostaria? Que se fosse lá em casa. E se fosse na minha casa? Se fosse meu filho, né? Se fosse com meu filho, se fosse com os meus amigos, como eu agiria? Então, essa é a função do cristão, pensar assim. E ao pensar assim, duvido você não agir. Ele desceu, presbítero André. E exatamente isso que o senhor vinha falando, presbítero Éder, inclusive é importante destacar que a gente está citando exemplos extremos, né? Exemplos, assim, a nível macro, né? De tragédias e tudo mais, de alguém ajudar o outro, mas isso perpassa também pelo cotidiano, pelo dia a dia, nas coisas pequenas, né? Você ajudar o seu próximo a atravessar uma rua, ou a parar por uma idosa, ou dar uma carona a alguém. Às vezes uma carona, né, na chuva. Isso também, de alguma maneira, é cristão. Essa empatia deve perpassar. Na realidade, ela é uma empatia verdadeira quando ela está em pequenos detalhes. E ela vai ser transferida e aumentada quando as grandes situações acontecerem. Perfeito. E aí ele vai lá, inclusive, voltando pro texto, né? Ele vai lá, pega o homem, né? Quebra o protocolo. E ele não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com a história, quebra o protocolo, vai lá naquela atitude, que era isso que Jesus estava querendo dizer, esse protocolo aí não está servindo nada para vocês. Então, ele levanta o homem, joga na estrada, diz ao dono lá da pousada, né? Tá aqui o que vai servir para ele agora nesse momento. E se ele gastar mais, eu volto e pago. Na volta eu pago.